Oi, pessoal, tudo bem? Bom, gente, o roteiro dessa semana, né, o que a gente vai discutir agora, a gente vem numa sequência, né, falando então de farmácia hospitalar, a gente está focando em cálculos hospitalares. Mas não precisaria ser hospitalar. Eu acho que cálculo é cálculo, as regras são as mesmas. Então, uma vez aprendido, né, uma vez entendido, cálculo em dispensação em drogarias, a gente já aprendeu o cálculo. Cálculo em dispensação em SUS, a gente já aprendeu. Cálculo em dispensação hospitalar, a mesma coisa, né? Mas aqui a gente tem focado sempre na dispensação hospitalar, pensando em qual tipo de dose, coletiva, individualizada, unitária ou a unitarização de dose. Bom, então a gente vai discutir agora alguns exemplos, utilizando aí as técnicas, utilizando os conceitos, melhor dizendo, né? Os conceitos de cálculos. Ou seja, tem aquelas dicas, né? Aquelas regras, aquelas orientações que eu vim dando, né? Quase um mantra, repetindo algumas coisas para ajudar a gente a interpretar os exercícios. Então, se exercício de hospitalar, dispensação em SUS, drogaria, essas orientações são as mesmas, né? Quais delas, por exemplo? Conversão de unidades. Precisamos saber como é que eu passo de litro para ml, ml para litro. Em massa, grama, miligrama, grama, quilograma, como é que eu vou, como é que eu volto. Então, isso precisa estar muito claro para vocês. Montagem de regra de 3. Sempre unidade embaixo de unidade. Então, sempre que você colocar lá, uma coisa está para uma coisa, assim como embaixo vai ser sempre a mesma unidade. Sempre. Destaque as verdades do exercício, né? Destaque quais são as informações que o exercício está te trazendo. Isso ajuda a gente a interpretar. Se o exercício envolve peso, comece pelo peso. Ah, não tem peso? Vai para a dosagem do medicamento. E é aí que eu quero chegar. A gente entender quais são as informações. Não é virar uma máquina e tentar resolver. Não. A gente precisa interpretar. Isso quer dizer o quê? Eu preciso saber aquela informação, o que é aquilo, né? Então, sempre que tem lá o nome do medicamento, o que vem na frente do nome é a dosagem do medicamento. Ok? Existe a dosagem que o médico prescreveu. O que está escrito na prescrição é uma outra informação, ok? Bom, nessa semana a gente vai trabalhar muito mais com a prática. Ah, mas em que sentido? Nas embalagens. Então, os exercícios em geral, eles trazem qual é a dosagem do medicamento. Só que ele pode não trazer e te trazer a embalagem. E aí, como é que eu sei a dosagem do medicamento? Lendo embalagem. Não pode alguém da área da farmácia olhar uma embalagem e não saber as informações que a embalagem traz pra gente. Por exemplo, eu tenho aqui um piroxicam, ok? Piroxicam, ele é cápsula, ó, tá aqui a informação, contém 15 cápsulas. Se é cápsula, ele é um sólido. Se ele é um sólido, olha a dosagem dele aqui. 20 miligramas. É só a unidade de massa. Quanto pesa esse comprimido? Ou seja, melhor, né? Quanto de princípio ativo, realmente, do piroxicam tem nessa cápsula, 20 miligramas. Então, o exercício, ele pode só me falar assim, olha, o médico prescreveu 40 miligramas e não me traz a dosagem do medicamento. Mas se ele me traz a embalagem, eu tenho que entender e saber olhar que essa embalagem tem 20 miligramas de piroxicam, ok? Se é comprimido, tá mais fácil. Mas e se for, por exemplo, essa é uma solução, ok? Antialérgica. É um Predsim. Ó, Predsim é o nome, ok? Predsim, que é o nome comercial. O nome do princípio ativo, prednisolona. Qual é a dosagem desse medicamento? Ó, 3 miligramas
por ml. Então, eu tenho essa unidade de massa solubilizada a cada 1 ml. Essa é a primeira linha da regra de 3. 3 miligramas está para 1 ml. Eu tenho que saber ler a embalagem. Então, nome, o que vem embaixo, dosagem do medicamento. Nome, o que vem embaixo, dosagem do medicamento. Ok? Então, a ideia dos exercícios nessa videoaula vai ser trazer leitura, além do cálculo, além da interpretação, a gente precisa, com toda certeza, saber ler as informações das embalagens, ok? E é essa a ideia dessa videoaula. Vamos lá, vão fazendo junto, estudem junto os exemplos que tem aqui, para depois a gente fazer novos exercícios. Bora? Vamos lá. Exemplo número 1. Um paciente internado tem a prescrição de dipirona monoidratada com 3 gramas por dia. Então, ele já não está falando nem por dose, ele já está falando por dia. A farmácia hospitalar tem um medicamento ao lado, que é esse aí embaixo, na verdade. Quantos comprimidos a farmácia vai dispensar para 24 horas? Então, o que a gente tem a observar? Cadê as verdades? Vamos lá. Qual que é a primeira verdade? Que a prescrição tem 3 gramas por dia, tá? E o que ele quer saber? Quantos comprimidos? Então, a minha resposta vai ser quantos comprimidos. O que eu tenho de informação? A prescrição e eu tenho a embalagem. Agora, o que a embalagem me traz de informação? O que eu preciso saber? Quantas gramas? Porque ele quer saber quantos comprimidos. E ele tá dando uma informação em gramas. Eu preciso saber quantas gramas esse comprimido tem, cada comprimido. Aí, o que eu vou fazer? Vamos olhar a embalagem. Tá aqui, ó, Novalgina, que é a referência, né? Mas é a dipirona, 1 grama. Ou seja, cada comprimido tem 1 grama de dipirona. Ele quer 3 gramas, X. Uma regra de 3 simples e direta. Então, 1 comprimido tem 1 grama de dipirona. Onde que eu vi isso? Na embalagem. 3 gramas, X. Unidade embaixo de unidade. Então, eu sei que meu X vai sair em gramas. Fazendo a conta, multiplicação em cruz, X vezes 1 igual 1 vezes 3. X é 3 dividido por 1, 3 comprimidos. Então, para atender a prescrição de 3 gramas por dia e o meu comprimido é 1 grama, eu vou ter que liberar 3 comprimidos. E aí vai cumprir a prescrição de 3 gramas. Simples, né? Esse aí é bem direto. Aliás, reza para ter comprimido, porque o comprimido é totalmente direto. Quando a gente tem xaropes, que aí são as formas farmacêuticas líquidas, xaropes ou gotas, aí tem outra questão que eu preciso interpretar aí, que é a dosagem, né? Vamos para o 2. Ah, até adiantei, gente. Exemplo 2. Um paciente internado tem a prescrição de ibuprofeno 150 miligramas. A farmácia tem o medicamento ao lado em estoque. A farmácia hospitalar dispensa por unitarização. O que significa mesmo unitarização? Isso, exatamente o que vocês responderam. Unitarização é quando a farmácia prepara a dose. Então, essa conta aí é nossa, né? Quando é por dose coletiva, individualizada e unitária, quem que prepara a dose? É a enfermagem. Então, quem pega a conta é a enfermagem, tá? Fica a dica aí para quem também quer fazer o técnico em enfermagem, né? A pergunta é, quantas gotas a farmácia vai dispensar? Justamente porque o ibuprofeno que tem ao lado, aqui, ó, ele é em gotas. Muito bem, vamos procurar as verdades? A verdade é que o ibuprofeno tem 150 miligramas. Se é miligrama, isso é a massa, né? Não esquece, grama, miligrama, quilograma é massa, que eu vejo na balança. ml e litro, microlitro, é volume, eu vejo em litraria.
A farmácia hospitalar dispensa por unitarização quantas gotas? Então, a verdade é que a prescrição tem 150 miligramas, a farmácia dispensa por unitarização, então essa conta é nossa, e ele quer saber quantas gotas. Agora, para eu saber isso, gente, eu não tô dando a informação de qual é a dosagem do medicamento. Onde que eu vou observar isso? Na embalagem. Então, tá aqui, ó. A embalagem me diz que esse ibuprofeno tem 50 miligramas por ml. Então, é daí que eu começo. Toda vez, dica, toda vez que tiver alguma coisa, barra alguma coisa, isso aqui é a primeira linha da regra de 3 de vocês. Quer dizer que eu tenho 50 miligramas em 100 ml. Quantas miligramas a prescrição tem? 150. Então, ó, 50 miligramas, 1 ml. 150, perdão que aqui tem um erro de unidade. 150 miligramas. Já até corrigi aqui, ó. 150 miligramas. Pronto. 150 miligramas, quantos ml? Então, multiplicação em cruz, regra de 3 direta. 150 vezes x, 50 vezes x, igual 150 vezes 1. X é igual 150 vezes 1, 150 dividido por 50. Dá 3 ml. Então, 3 ml é o volume total que essa prescrição pede. Nós transformamos a massa em volume através da dosagem, tá? Só que tem um problema. Se fosse xarope, ótimo, porque xarope eu já teria chegado aqui no tanto que eu vou pôr no copinho, mas não é xarope, é gota. Como é que eu transformo ml para gotas? O exercício não trouxe, mas é uma regra que vocês já têm, ó. Lá da UC1, 20 gotas igual 1 ml. Essa é aquela regrinha famosa. Quantos ml a gente tem aqui? 3. Então é X, tá? Regra de 3, segunda regra de 3. Toda vez que o exercício tiver uma forma farmacêutica em gotas, você vai chegar em ml e ter que transformar para gotas. A regra geral é 1 ml, 20 gotas. Ah, Dani, pode ser diferente? 1 ml, 25 gotas? Pode. Depende do solvente que aquele medicamento tem. Por exemplo, se for álcool, tende a ser um pouco diferente. Mas aí, nesse caso, a bula traz qual que é a unidade de conversão, tá? Se não trouxer, a gente vai usar o geral, que é 20 gotas por cada 1 ml, tá? E aí, a hora que a gente faz essa conta, x vezes 1 é igual a 20 vezes 3, 60 gotas. Então, nesse caso, quantas gotas a farmácia vai dispensar? 60 gotas, tá? A gente põe as gotas num copinho, conta, etiqueta e manda para a enfermagem. Certo? Aí, as gotinhas, tá? Lembrando sempre, se for gota, é pelo conta-gotas. Exemplo 3. Puxa vida, uma ampola. Nada, não, eu não vou conseguir fazer. Não, eu não sei isso. Ai, vou parar. Já empurraram o computador, já jogaram o celular. Vamos parar. Um paciente internado tem a prescrição de epinefrina injetável 0,75 miligramas por dia. A farmácia dispensa por unitarização de dose. Significa que quem prepara? Farmácia, a conta é nossa. Quanto será sugado na seringa para aplicação no paciente? Ó, percebam, é gotas, né? Quanto que vai ser pego no conta-gotas. Se for xarope, vai ter o próximo de xarope, vai pegar no copinho. Seringa, onde que eu sugo? Ampola, onde que eu sugo? Na seringa. Mas o cálculo é exatamente o mesmo, gente, ó. 1 miligrama por ml. Tem a dosagem aqui, observa a embalagem. Então, vamos para as verdades. Ele quer uma prescrição de 0,75 miligramas.
Quanto será sugado, ou seja, qual o volume. Sugado é volume, né? E aí, eu observando a embalagem, eu tenho 1 miligrama por ml. E é a minha primeira linha da regra de 3. 1 miligrama a cada ml. Quanto que ele quer? 0,75 unidade embaixo de unidade. Unidade embaixo de unidade. Então, vai sair em ml. X vezes 1 é igual a 0,75 vezes 1 também, que é 1 para 1, né? Meu cálculo, x é igual a 0,75. E aí, como que a gente vai fazer, então, no caso da farmácia? A farmácia vai ter que ter uma área específica para fazer essa manipulação, né? Vai pegar a seringa, vai quebrar a ampola, vai sugar a quantidade de 0,75 ml, trava a seringa, coloca no saquinho, etiqueta e manda direto para o paciente, para a enfermagem aplicar no paciente. Ok? Percebam, gente, é regra de 3 direta. É uma ou duas regras de 3. Como que eu vejo? Sempre partam do que está escrito na embalagem. A única vez que vocês não vão começar daí vai ser se tiver que adaptar o quilo, no caso de criança, que tem dosagem de tantos miligramas por quilo, ou tantas gramas por quilo. Só nesse caso que vocês vão começar de adequa a dosagem pelo peso. Do resto, sempre vai começar pela embalagem. Exemplo 4. Esse aqui não tem uma foto. Esse daqui é direto, que já fala que a solução é 12%. Então, quantos gramas de dipirona são necessários para preparar 120 ml de uma solução 12%? Esse exercício também é velho conhecido de vocês. Quais são as verdades? 120 ml e 12%. E eu tô falando isso, um mantra, desde a UC1 para vocês. Quando vê porcentagem, porcentagem é por 100. Então, 12 por 100. Agora, 12 o quê para 100 o quê? Aí é a regra geral. 12 gramas para 100 ml. Isso no caso de uma solução. Então, vamos começar daí. 12 gramas para 100 ml. Quantos ml ele quer? 120? X. Então, x vezes 100 é igual a 12 vezes 120. X vezes 100 é igual a 1.400, né? 12 vezes 120. X é igual a 1.400 dividido por 100, que aí o 100 está multiplicando, passou para lá, dividindo. Então, para 120 ml, numa proporção de 12%, a gente precisa de 14,4 gramas. Então, chegamos em x igual a 14,4. 14,4 o quê? Unidade embaixo de unidade. Então, se em cima tá grama, o resultado de x é gramas. Só isso. Exemplo 5. Um paciente internado tem prescrição de diazepam meio grama por dia, 0,5 gramas por dia. A farmácia hospitalar tem o medicamento ao lado, embaixo, né? Em estoque e trabalha por unitarização. Isso significa que a farmácia prepara a dose. Quantos comprimidos a farmácia vai preparar? No caso de comprimidos, a única coisa que tem para a farmácia fazer é cortar o comprimido no meio, se for necessário. Às vezes, se for, porque ou a enfermagem vai cortar ou a gente. Se for unitarização de dose, a farmácia manda o meio comprimido, se for preciso, tá? Vamos ver quantos comprimidos vai precisar. Então, vamos ver as verdades. Que é meio grama por dia, já fala que é por dia, então ele não tá olhando por dose, de 8 em 8 horas, já tá falando por dia. Que é a unitarização de dose, então a conta é nossa. E ele pergunta quantos comprimidos. Agora, como é que eu vou saber quantos gramas tem um comprimido? Olhando a embalagem. Ah lá, ó, 10 miligramas tem um comprimido. Opa! 10 miligramas e aqui tem grama. A gente já sabe que vai ter uma transformação aí. Então, vamos lá? Um comprimido tem 10 gramas. 10 miligramas. Onde eu sei isso? Olha lá na embalagem. Quantas gramas ele quer? Ele quer
Meio grama? Meio grama. Eu posso pôr grama embaixo de miligrama? Não. Unidade embaixo de unidade. Tem que ser a mesma, né? Então, a hora que eu passo 0,5 gramas para passar para miligrama vezes 1.000. Então, 500 miligramas para a gente adequar a unidade aqui. X. Feito isso, regra de 3 direta. X vezes 10 é igual a 1 vezes 500. X vai ser 500 dividido por 10. Lembra que o 10 está multiplicando desse lado, passa dividindo. Então, 500 dividido por 10, 50 comprimidos. Então, ele vai usar 50 comprimidos nesse caso. Esse é um exemplo totalmente fora da realidade. Isso não existe, 50 comprimidos por dia. Mas no cálculo, ele aconteceu, tá bom? Mas na prática, esse exemplo, por exemplo, não é real. 6. Um paciente internado tem a prescrição de nitazo 2 gramas por dia. A farmácia hospitalar tem o medicamento ao lado em estoque e trabalha por dose unitária. Dose unitária é aquela que a farmácia manda na hora certa para o paciente. Mas ela mexe, ela manipula, ela quebra comprimido, ela abre ampola? Só na unitarização de dose que a gente faz isso. Então, na dose unitária, a única coisa que eu sei é que eu vou mandar a medicação na hora que o paciente vai usar. Mas eu não abro nada. Então, se o meu cálculo der comprimido quebrado, eu vou sempre mandar o comprimido inteiro. Quem corta é a enfermagem. Como é que eu sei disso? Dose unitária. Ó, verdades. Que é 2 gramas por dia e que é a dose unitária. Então, vocês podem perceber que os exercícios, eles estão propostos também para a gente raciocinar o tipo de dose, tá? Dani, não basta saber fazer cálculo? Não, você tem que saber fazer cálculo e entender que hospital que você tá, que dose que você tá, né? Dose unitária é aquela que a farmácia vai mandar na hora que o paciente vai usar. Mas a farmácia abre alguma coisa? Não, vai tudo inteiro. Quem vai dispensar realmente, quem vai aplicar a dose correta é a enfermagem, tá? Quantos comprimidos a farmácia vai dispensar, então ele quer saber quantos comprimidos. Sempre que é comprimido, eu preciso saber quanto de gramas ou miligramas, quanto de massa que tem em um comprimido. Onde que eu vejo isso? Embalagem. Tá lá, ó, 500 miligramas por comprimido. Então, vamos? Um comprimido, 500 miligramas. Ah, você viu isso? Embalagem. Aqui é a mesma coisa, ó, 2 gramas. Posso pôr 2 gramas aqui? Não posso pôr 2 gramas aqui. Tem que pôr em miligramas. Então, a hora que eu pego 2 gramas e transformo para miligramas, certo? Para a gente não errar a unidade. Então, um comprimido, 500 miligramas. 2.000 miligramas, que é 2 gramas que o exercício pediu, X. X vezes 500 igual 1 vezes 2.000. X vezes 500 igual 2.000. X é igual 2.000 dividido por 500. Que é dividido, porque tá multiplicando aqui, passa para lá dividindo. 2.000 dividido por 500, 4 comprimidos. Então, a gente vai mandar 4 comprimidos. Gente, aqui nesse caso não deu comprimido quebrado. Mas, por exemplo, se tivesse dado na conta 4,5 comprimido, nós íamos mandar 5 comprimidos. Ah, mas e esse meio? A enfermagem queria quebrar. E o outro meio que sobra? Infelizmente, é descarte, tá? Aqui, na numeração, né? Vamos olhar um caso de xarope? Um paciente internado tem a prescrição de Ambroxol 1 miligrama por quilo. A criança tem 12 quilos. É aquele que tem que adequar a dosagem ao peso da criança. A farmácia hospitalar tem o medicamento ao lado em estoque.
A farmácia hospitalar dispensa por unitarização de dose. Se é unitarização de dose, quem prepara? Isso mesmo, a farmácia que prepara, a conta é nossa. Quantos ml a farmácia vai dispensar? Buscando as verdades. Primeira verdade, a adaptação da dosagem é 1 miligrama a cada quilo e a criança tem 12 quilos, segunda verdade. A farmácia vai trabalhar por unitarização, ou seja, a gente prepara. E a pergunta é quantos ml, então ele quer saber o volume. Gente, é xarope? É xarope, lembra daquela estrutura dosadora. Se é um copinho, se é a colher, tem que ter algum material para a gente dosar esse volume. Se for gotas, chegou no volume e ainda passa para gota. Não é o caso aqui. Como é que eu vou saber, então, da onde que eu começo? Vamos lá. Eu tenho que, a dica sempre é, se tiver que adequar peso e volume, né, peso e massa, se tiver que adequar o peso da criança, geralmente a criança que é adaptação de peso, primeira coisa que você faz, não é olhar a embalagem, primeira coisa é adaptar a dosagem para a criança. Então, nós temos 1 miligrama a cada 1 quilo. Criança tem 12 quilos, unidade embaixo de unidade. Esse X vai sair em miligramas. Então, X vezes 1 é igual 12 vezes 1. X é igual 12 o quê? Miligramas. Unidade embaixo de unidade. Então, nós vamos precisar de 12 miligramas, certo? Ele poderia ter começado falando assim, ó. Um paciente internado tem prescrição de 12 miligramas por dia. Ele não falou. Ele deu a dosagem e a adequação e o peso. Calculamos. Agora, quantos ml que eu vou dispensar? Agora sim a gente vai olhar para a embalagem. Tá aqui, ó. 3 miligramas a cada ml, tá na embalagem. Então, 3 miligramas a cada 1 ml. Quantos miligramas eu preciso mesmo? Ai, 12. Unidade embaixo de unidade. X. Então, 3 vezes x é igual 1 vezes 12. X é igual 12 dividido por 3. X é igual a 4 ml. Preciso passar para gota? Não, né, gente? Se é xarope, não preciso passar para gota. Então, o que eu tenho que fazer? Pego o meu copinho, coloco os 4 ml, travo o copinho. Nesse caso, tem hospital que tem uma espécie de tampa ou um plástico que vai por cima, etiqueta e manda para a enfermagem. Porque a gente trabalha por unitarização, nesse caso, então nós da farmácia que vamos fazer a dosagem. Certo? Pensa aí um pouquinho. Próximo exemplo. Que é o 8, né? Muito bem. Vamos lá. Opa, uma ampola. Eu sei que ver a ampola, o coração de vocês. Gente, o raciocínio é o mesmo. O mesmo. Dica 1. Se tiver adequação de peso, faz isso primeiro. Não tem adequação de peso? Onde você vai olhar para começar a tua regra de 3? Na embalagem. Um paciente internado tem a prescrição de dipirona injetável, 1.500 miligramas por dia. A farmácia hospitalar trabalha por unitarização de dose, ou seja, a conta é nossa. Quanto será sugado na seringa para aplicação no paciente? E a B, quantas ampolas serão necessárias? Vamos ver então para onde eu tenho que olhar. Primeiro as verdades. Dipirona injetável, 1.500 miligramas. A farmácia dispensa por unitarização. Primeira coisa que ele quer saber, quanto será sugado na seringa. Então, ele quer saber o volume. E aí, o que eu tenho que olhar? A embalagem. 500 miligramas por ml. É daí que eu começo. 500 miligramas a cada 1 ml. Da onde você tirou isso, Dani? Da embalagem. Olha lá, tá aqui, ó. 500 miligramas por ml. Quantos miligramas ele quer mesmo por dia? 1.500 miligramas? Unidade embaixo de unidade. X. X vezes 500 é igual 1 vezes 1.500.
1.500 dividido por 500, 3 ml. Então, quanto que vai ser sugado na seringa para dar a dosagem correta? 3 ml. Agora, tem uma coisa que a gente precisa observar. A ampola, a hora que você faz a conta, dá um valor. Por exemplo, aqui deu 3 ml, certo? Só que eu tenho que olhar a ampola e ver se essa quantidade que deu em volume é o suficiente para ter dentro da ampola. Porque duas coisas podem acontecer. Pode ser que a ampola tenha mais e eu sugue a quantidade e sobre. E aí, se sobrar, tem um tempo de estabilidade. Se tiver dentro da farmácia isso, o que acontece? Se vier uma outra prescrição num prazo de tempo que garanta a estabilidade, eu posso usar aquilo que sobrou ainda dentro da ampola. Agora, na enfermagem, não. Na enfermagem, abriu, não tem mais como garantir qualidade, vai ser descarte. A farmácia, como ela vai ter? Se a farmácia trabalhar por unitarização de dose, a farmácia vai ter uma área específica para fazer essa manipulação. Se cair duas prescrições, uma seguida da outra, do mesmo item, dá para a gente usar aquilo que ficou ainda na ampola, porque eu garanto estabilidade. Se passar o tempo de estabilidade, tem que ser descarte também. Então, nesse ponto, quando a gente tiver unitarização de dose, ou seja, a farmácia que prepara, nesse caso, ainda dá para fazer mais uso racional, porque eu não vou ter perdas quase. As perdas são muito pequenas, tá? Muito bem. Vamos olhar, então, duas coisas podem acontecer. Eu posso calcular, e aí a quantidade que deu, eu sugo e sobra na ampola, e aí ou você utiliza em outro paciente se for próximo, ou descarta, ou a quantidade que deu não é suficiente. Acabo da ampola e não acaba a quantidade que eu preciso. O que eu tenho que fazer? Pega outra ampola. Vamos olhar esse caso? Quantas ampolas vão ser necessárias? Então, eu já sei que eu preciso de um volume de 3 ml, ok? Concordam? O que eu preciso ver? Quanto que tem na ampola em volume total? Eu tenho que achar quantos ml tem nessa ampola. Aqui, ó, 2 ml, tá aqui embaixo, ó, o volume dela, ó. Tem 2 ml e eu preciso de 3. Vamos tentar enxergar? Uma ampola tem 2 ml, ó. Tirei aqui da embalagem. Eu preciso de quanto? 3 ml? Quantas ampolas eu vou precisar, então? A hora que eu faço esse cálculo, tá dando uma ampola e meia. 1,5 ampolas. O que significa isso, gente? Significa que eu vou ter que pegar uma ampola, quebro, sugo. Eu vou sugar 2 ml de uma. Tá faltando quanto para completar os 3? Faltando mais 1 ml, né? Quebro outra ampola, sugo a outra ampola, 1 ml da outra ampola, tá? E aí a gente consegue a dosagem de 3 ml. Tudo bem? Vê se ficou claro. E o nosso último exemplo, tá? Vamos lá. Esse é um caso de gotas de novo, paciente HT. Tem prescrição de simeticona gotas. A prescrição pede 30 gotas. Quanto de cloridrato, quanto de simeticona, né? Tinha escrito errado aqui, perdão. Em gramas, está sendo administrado a cada dose. Então, vamos às verdades. Pede 30 gotas. Esse exercício deu a conversão de 1 ml para 20 gotas. E olha lá a embalagem. 75 ml, 75 miligramas por ml. Então, vamos lá? Ele já deu a quantidade de gota, ele quer o inverso. Ele não quer que você calcule as gotas, ele deu a quantidade de gotas para você calcular a massa, tá? 20 gotas, 1 ml. Quantas gotas ele falou? 30. X. A hora que você faz esse cálculo, tá dando 1,5 ml, certo? 1,5 ml. Aí, você vai olhar lá para a embalagem. Embalagem 75 miligramas por ml. Então, 75 miligramas para cada 1 ml. Quanto em volume que deu mesmo? 1,5? Unidade embaixo de unidade. X. Meu X, a hora que eu faço cálculo, tá dando
112,5 miligramas. Só que a pergunta dele é em gramas. Como é que eu passo miligrama para grama mesmo? Divide por 1000. Então, 0,1125 gramas. Certo? O que eu preciso observar? Se isso é ampola, é volume, se é gotas, é em gotas, se é xarope, é em volume, em ml, se é comprimido, que vai ser em miligrama ou grama, certo? Então, gente, os exercícios propostos aqui são bem situações práticas, utilizando cálculos em farmácia, mas nenhum deles é alguma novidade do que vocês já tenham visto, tá? Todos os exercícios propostos não saem de regra de 3, porcentagem e interpretação de texto. A única diferença é que, nesse caso, eu não estou dando a dosagem do medicamento, eu estou dando o medicamento na mão de vocês. É o mais prático possível, tá? E vocês vão ter no roteiro muitos exemplos para colocar em prática. Obrigada. Pensem bastante, estudem bastante, estou disponível para as dúvidas. Beijo!